Então tudo que a gente pode encontrar aqui dentro do Sansara é impermanente. Não existe felicidade duradoura dentro do Sansara. Nada que a gente possa conseguir aqui que nos cause felicidade é uma felicidade durável. Então a gente fala, meu Deus, como que a gente sai do Sansara? O que é sair do Sansara para começar? A gente entendeu que o como sair do Sansara é começar a estabilizar a nossa mente, é começar a aplicar as práticas de Jinshin. Mas o que é de fato sair do Sansara? É a gente ficar totalmente neutro, como se fosse um boneco? Não, não é isso. E eu vou explicar o que é, de fato, sair do Sansara? Quais são os sinais? Quais são alguns dos sinais da realização espiritual que a gente fala que é o sair do Sansara, o primeiro passo dentro do caminho do total despertar? Então, uma pessoa que ela está fora do Sansara, ela não tem mais emoções aflitivas. Sabe essas emoções dos 6 reinos? Essas emoções, elas não são capazes mais de movimentar essa pessoa. E não só não são capazes de movimentar essa pessoa, como níveis maiores de realização espiritual, essas emoções nem se manifestam mais, porque elas são totalmente purificadas, uma vez que a base dessas emoções negativas é a ignorância do não reconhecimento da nossa verdadeira natureza, o não reconhecimento desse estado de Jishin-do, esse estado de perfeição que é a mente desperta, a mente iluminada, que todos os seres, sem exceção, você, eu, todos, não importa quem seja, tem esse mesmo estado de perfeição, de pureza, total liberdade, de total felicidade que independe de tudo externo. Mas isso não é um estado, por exemplo, dos estoicistas modernos de eu não reajo às coisas, mas por dentro tá cheio de confusão, cheio de pensamentos, cheio de perturbação emocional. Não é isso. Não é simplesmente não agir com base nessas coisas e fingir ser frio e calculista como se nada disso o movimentasse, mas por dentro está cheio de pensamentos, cheio de confusão, cheio de emoções perturbadoras. Não só é um estado onde há a ausência de pensamentos em níveis maiores de realização, e em níveis menores a pessoa espontaneamente, não por um esforço intelectual, essa pessoa ela não se identifica mais com os pensamentos, de forma que até existem alguns pensamentos, só que essa pessoa é totalmente livre da influência deles, de forma que isso não manifesta estados emocionais negativos dentro da mente dessa pessoa, então não cria o Sansara, como também, ao mesmo tempo que existe essa paz, essa serenidade mental em níveis maiores, completamente livre de pensamentos, em níveis menores, a não identificação espontânea, como também existe um constante estado de alegria, compaixão, de amorosidade, que são características dessa natureza iluminada, dessa natureza que está obscurecida hoje por toda a confusão que a gente viu aqui, que é o Sansara. Um ser realizado, um ser que saiu do Sansara, ao mesmo tempo que ele tem esse estado de paz mental, não é de forma alguma um estado morno de um boneco e que fica com uma cara carrancuda, de forma nenhuma. É um estado de intensa alegria, de intensa realização de fato. Seu significado mais visceral de realização, onde essa pessoa ela tem a paz, ela tem essa ausência de pensamentos, ou ela tem essa não identificação espontânea de pensamentos, ao mesmo tempo que dentro dela há sentimentos doces, de alegria, de amorosidade, de compaixão por todos os seres, por máximo de seres possíveis, amigos, inimigos, desconhecidos. Então, existe esse estado espontâneo, essas qualidades da mente. Isso sim se caracteriza a realização espiritual. Do que adianta uma realização espiritual onde você não se movimenta, mas você é indiferente aos seres ao seu redor, às pessoas ao seu redor? Do que adianta uma realização onde você não se movimenta às coisas externas, não se movimenta a críticas, mas está totalmente isento de alegria, não tem alegria dentro do seu ser? Do que adianta uma realização dessa que não é realização? Algumas características de sair do Sansara de fato, esse estado de não identificação espontânea com os pensamentos, que não é adquirido porque você leu algum livro e tentou ali não se identificar com os pensamentos. É um processo que vai ocorrendo de forma cada vez mais natural com a prática de Jinshin, as práticas de meditação, as práticas de estabilização da mente, e claro, também é importante o conhecimento teórico, mas combinadas práticas de Jinshin, que é capaz de realizar esse processo espontâneo de não identificação com os pensamentos, que nos traz maior liberdade como tem. E é gradual, não é do dia para a noite que você não vai se identificar mais com os pensamentos, e nem é em 1 ou 2 anos de prática que você vai ter completa ausência de pensamentos. É um processo realmente de uma vida a prática, o caminho espiritual. E não só isso, mas a manifestação espontânea de sentimentos de alegria, amorosidade e principalmente compaixão. Compaixão em relação a todos os seres sencientes. Então, são esses os sinais de realização espiritual. Quando você não observa algum desses sinais, principalmente alegria, principalmente amorosidade, principalmente compaixão, em alguém que se diz mestre espiritual, desconfie de alguma forma. Porque realização não é só parecer estável
parecer sábio, mas é ter esse constante estado de manifestação de alegria, um constante estado de brilho nos olhos. Então a gente percebe em alguns mestres espirituais, parece que eles estão constantemente apaixonados, constantemente felizes. Mas esse é um estado da própria realização da mente que eles obtiveram após anos de prática, após anos de aplicação, após anos de aplicação no caminho espiritual, tanto de forma teórica, absorvendo os conceitos como vocês estão fazendo aqui, como de forma prática, através das meditações, através de Jinshin. Agora chegou o grande momento onde eu vou contar para vocês por que o Sansara não acabou em 2012 e eu vou esclarecer toda essa teoria da conspiração muito mal entendida e que gera um grande obstáculo dentro do caminho espiritual para muitas pessoas que acabam por falta de informação sobre o que é Sansara. Agora vocês aprenderam o que é Sansara de fato, perceberam quanto que isso é uma realidade e como que, na verdade, as pessoas distorcem esses conceitos de Sansara. Então existe uma teoria da conspiração rolando em que eles dizem que esse universo ele é controlado, né, esse mundo aqui, ele é controlado por seres extraterrestres que são chamados de arcondes, onde eles criam uma realidade artificial e controlam a mente das pessoas. Nessa teoria, parar para pensar, é alguém culpado, é alguém externo. Então são os extraterrestres que estão criando a ilusão. Nunca é a nossa própria mente, nunca é a nossa própria ignorância. É sempre alguma coisa externa que está criando. Então existe o diabo em algumas culturas, agora são os extraterrestres, arcondes que estão fazendo isso, mas nunca é a própria mente. A maioria das pessoas elas não param para pensar que elas próprias estão fazendo isso. Muitas por falta de informação, falta de consciência mesmo. Então essa teoria é os arcondes. São os extraterrestres que estão criando toda a ilusão, todo o sofrimento. E quando você descobre que são os arcondes que estão dominando, você está desperto. Agora você está livre do Sansara. Inclusive, dentro dessa teoria, algumas vertentes elas já dizem que esse sistema criado pelos arcondes, ele foi derrubado em 2012, ou seja, agora todas as pessoas estão livres do Sansara. E a gente tem dois problemas nessas afirmações. Primeiro, que o Sansara não é de fato uma prisão externa, não é criado por alguém externo, onde a gente vê, por exemplo, no filme Matrix, onde são robôs ali, são os seres do mal que estão colocando os seres humanos dentro de um holograma, dentro de uma ilusão. Com o que a gente aprendeu hoje, a gente percebe que o Sansara é um processo criado pela mente que começa e termina na mente. E é ali que a gente tem que focar. Não é um ser externo que está criando o sofrimento. Até porque se realmente o Sansara tivesse acabado em 2012, todas as pessoas estariam livres do sofrimento. É por isso que se chama teoria da conspiração, porque na prática as pessoas continuam sofrendo, as mentes continuam uma confusão, uma bagunça cheia de emoções negativas. Então, de nada serve todas essas teorias que continuam produzindo sofrimento nas pessoas, que não são capazes de liberar essas pessoas, que não são capazes de transformar de fato a mente das pessoas. Do que adianta todos esses tipos de teoria? Porque o sofrimento, ele continua acontecendo. Sansara, esse ciclo de sofrimento, onde a gente nunca pode ter esse estado de completa e duradoura felicidade. Por quê? Porque a própria mente confusa está criando todo esse cenário. E é nela que temos que tratar. É nela que está a doença e também é nela que está contida a cura. Portanto, o Sansara é um processo que acontece interno, não é causado por um ser externo. Então, o Sansara, primeiramente, ele acontece pela grande ignorância da gente não reconhecer a nossa verdadeira natureza da mente, que a gente chama aqui dentro do Shindo de Jishindo, um estado de total perfeição, um estado de total êxtase, um estado de total felicidade. Mas como a gente tem percepções errôneas, grandes emoções negativas, muitos pensamentos, todo esse processo a gente chama de obscurecimentos, a gente é incapaz de perceber essa natureza perfeita que todos nós temos, mas que está obscurecida pelas emoções, pelos pensamentos incessantes e que produzem grande sofrimento. Então, se você ainda tem pensamentos, se você ainda tem emoções negativas, você ainda está dentro do Sansara. Você pode acreditar que o Sansara acabou em 2012, mas de fato, se na sua mente não há paz, essa confusão que a gente tratou aqui, ela não foi terminada, você ainda está no Sansara, por mais que acredite que o Sansara acabou lá em 2012. E um outro grande problema, buscadores, a liberação espiritual é um processo individual. Por mais que a gente aspire que outras pessoas, elas despertem, digamos assim, elas busquem o caminho espiritual, é um processo de liberação que acontece de forma individual. É um processo onde cada um tem que sentar, tem que refletir sobre isso, tem que praticar para liberar a sua mente do Sansara, para liberar a sua mente das 6 emoções que geram o Sansara, para liberar a mente dessa confusão, dessa enxurrada de pensamentos que trazem tanto sofrimento, para liberar essa mente dessa confusão, dessa desestabilização total que a gente chama de Sansara, que a gente chama de sofrimento, na verdade, porque Sansara é sofrimento. Esse processo onde a gente nunca consegue encontrar descanso.
esse processo onde a gente nunca consegue encontrar finalmente eu posso descansar, é o sofrimento do samsara. A gente nunca consegue, a gente tem que estar sempre vindo a ser alguma coisa. Então, uma das traduções interessantes de samsara é o eterno ciclo do vir a ser. A gente sempre está manifestando algum tipo de emoção, algum tipo de pensamento. A gente sempre precisa se tornar alguma coisa. A gente nunca pode descansar. Esse processo de impermanência gera todo esse sofrimento. E a sua raiz está na mente, não está de forma alguma nas situações externas. Então, para cortar a raiz do samsara desse sofrimento, a gente precisa realizar esse estado da nossa natureza perfeita. E a gente não faz isso lendo livros apenas. Não se faz esse processo de forma intelectual, apenas entendendo o que eu estou falando aqui. Você não vai se livrar do samsara apenas entendendo toda a teoria do que eu estou falando aqui, por mais que isso seja muito importante, porque você está se conscientizando. A gente precisa de fato seguir um caminho espiritual profundo, onde existem métodos, onde existem práticas, onde existe um conhecimento estruturado que a gente aprende ao longo do caminho e que vai nos conduzir a esse processo de realização, de realmente sair do samsara, sair desse processo de sofrimento. Então, quer saber se você saiu realmente, se o samsara realmente acabou em 2012? Você está livre dessas 6 emoções de ódio, de raiva, de inveja, de desejo, de apego, de aversão? Bom, se você estiver fora desse processo, dessas 6 emoções negativas que a gente caracteriza o samsara, realmente você está livre do samsara. O samsara realmente acabou em 2012. Agora, se você acredita realmente que está livre do samsara, mas continua com a mente extremamente confusa, cheia de pensamentos, cheia de sentimentos, cheia de emoções, cheias de pensamentos de esperança e medo, cheias de emoções negativas, a mente pulando como uma pulga a todo momento, você não saiu do samsara. E a gente perceber que a gente está nesse processo do samsara é o primeiro passo para a gente aspirar a se libertar dele. Então, primeiro a gente perceber que todos os seres, não apenas nós, está nesse processo, nesse limbo do samsara, de esperança, medo de buscar as coisas e nunca conseguir, de estar uma hora bem, outra hora mal. Todas as pessoas não iluminadas que estão passando por isso estão dentro do samsara. E esse é o primeiro passo, para a gente aspirar, sair desse limbo que a gente se meteu. Então, aqui dentro da Renkai, a gente apenas se baseia em ensinamentos tradicionais antigos, ensinamentos tradicionais que foram passados de geração a geração desde a época de Buda. Não é sobre teoria da conspiração, não é sobre ilusões que às vezes essa espiritualidade nova era cria nas pessoas, historinhas que apenas enchem a mente, mas não são capazes de gerar liberação, de gerar transformação interior de fato, de purificar essas emoções negativas e fazer a gente manifestar essas qualidades perfeitas da mente primordial que todos nós temos dentro de nós, esse potencial, que se manifestam, por exemplo, com a lucidez, com a paz, com a alegria, com a compaixão, e que não depende de nada externo. É um processo de realização natural que acontece quando a gente aplica, quando a gente segue o caminho Shindo, quando a gente segue o caminho do desenvolvimento da sabedoria, do desenvolvimento da compaixão. E é isso que a gente ensina aqui. A gente traz à tona, de fato, essa espiritualidade que a gente chama de tradicional, esse foco que é a liberação espiritual. Não é ficar contando mais historinhas que não são nada práticas, que não geram nenhuma transformação, mas é de fato seguir um caminho que, se todas as pessoas seguissem, o mundo seria muito melhor. As pessoas estariam sempre felizes, em paz. E é isso que a gente vem trazer através do Shindo, o caminho do coração. Então, se você quer saber mais sobre o caminho Shindo, aqui no link da descrição vai ter o acesso à comunidade da Renkai, que é uma comunidade onde muitos buscadores espirituais que estão buscando de fato realizar o verdadeiro propósito da existência da vida, que é retornar à verdadeira natureza de nossas mentes, completamente livre, feliz, que não depende de nada externo para ser perfeita. Em um processo onde a gente foca em purificar essas emoções negativas, purificar a raiz do samsara, de forma a revelar espontaneamente através do processo de Jinshin, do desenvolvimento da compaixão, do desenvolvimento da sabedoria, através das práticas meditativas, através de rituais, através do conhecimento teórico, de toda essa união do conhecimento teórico com a prática, a gente chama de Jinshin. Acesse o link aqui abaixo e saiba mais sobre isso. Eu também peço para vocês comentarem aqui que tipo de temas vocês gostariam de assistir sobre aquilo. Quais são suas dúvidas quando o assunto é samsara, quando o assunto é espiritualidade, liberação espiritual. Tragam as dúvidas de vocês. E se você quer ter acesso a mais conteúdo sobre espiritualidade profunda, segue a gente aqui, se inscreva no nosso canal e até a próxima.